Senhor, são poucos os que se salvam, e é sempre é sempre uma grande dificuldade. Quem é que salva, quem é que não salva, e isto é uma luta interior. E depois aqui o que é para nós a salvação, ou o que é que não é a salvação, ou o que é vida, o que é não vida. Ainda mais aqui nesta nossa realidade tão bonita, mas tão especial, que é um hospital, e que é o Hospital de Santo António dos Capuchos. Nesta realidade onde a condição de doença e a dor e o sofrimento, há que o dizer, é tão presente, é uma pergunta interessante e importante para nós. Senhor, são poucos os que se salvam? E depois também termos atenção àquilo que é a outra pergunta, qual é que é a outra pergunta também importante? O que é a salvação? O que é a salvação? Porque às vezes podemos entender a salvação de forma errada. Entender a salvação como algo nosso. E olhem, de uma forma muito simples, a salvação é apenas uma coisa. A salvação que Deus tem para nós, em nosso Senhor Jesus Cristo, é apenas uma coisa. É uma relação. É a relação de amor que Deus tem com cada um de nós. E isto é o céu. O céu é isto, é vivermos esta relação de amor, esta comunhão plena, assim, de uma forma muito mais intensa do que aqui. E isto é a salvação. É esta comunhão tão profunda no nosso coração entre Deus e cada um de nós. E por isso é que também Jesus, naqueles diálogos com os seus discípulos, Jesus também diz muitas vezes: sim, porque o reino de Deus já está no meio de vós. E porquê é que ele diz que o reino de Deus já está no meio de nós? Porque ele, como verdadeiro homem, já estava a viver essa relação e essa comunhão plena com o Pai. Até rezava a Deus, seu Pai, Abba, Paizinho. Como nós rezamos. Porque Ele quando nos ensinou a rezar, o que é que nos ensinou? A rezar uma coisa muito bonita. Pai. Pai nosso. E para haver um pai tem que haver um filho. Né? E nós somos os seus filhos. E por isso o céu, a salvação, é só a comunhão com Deus. E se formos àquele texto do livro do Gênesis tão bonito não porque é científico, porque não o é, porque aquilo nunca aconteceu, mas sabemos que aquele texto do livro do Gênesis é um texto de fé, mas que nos fala da salvação. E por isso, quando o autor escreveu aquela bela história para nos falar da criação do mundo, ele, quando fala do homem, como é que ele coloca o homem? Ele coloca o homem em comunhão com Deus, numa relação que Deus até ia passear pelo jardim. E conheciam-se e falavam. Ou seja, nós sabemos que aquilo não é científico, nem é um poema, é uma história. Mas é uma história de fé que o autor sagrado quis transmitir-nos a nós, dizendo-nos: isto é uma comunhão entre nós e Deus. E o que é que foi o pecado? Foi cortar essa comunhão. Por isso é que quando Deus vem passear pelo jardim, naquela tarde, aquela tarde foi diferente de todas as outras tardes. E foi diferente de todas as outras tardes que Deus ia passear no jardim. Porquê? Porque naquela tarde não havia comunhão, não havia relação. E por isso lá vem a pergunta: Adão, onde estás? Onde é que tu estás? Anda cá, estou aqui à tua procura e não te vejo. Onde estás? E esta é a salvação. Percebem? É esta comunhão. Sabemos onde está Deus, onde estamos nós, e vivemos uma comunhão plena. E isto é que é a salvação. E como é que eu vivo esta salvação? Vivemos-la primeiro
na comunhão, na relação com os irmãos, dando a mão uns aos outros. Porque qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, porém, é semelhante a este: amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu quero viver a relação com Deus, eu depois tenho que viver também a relação com os irmãos. E por isso é que já no Novo Testamento, o que é que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer uma coisa muito bonita, mas também muito difícil, que é: amai os vossos inimigos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que queremos a salvação, temos que estar em comunhão com todos. E o que é estar em comunhão? É saber perdoar. É cuidar. É ajudarmos. Olhem, e aqui neste contexto especial, mais uma vez, no nosso hospital, estar em comunhão é muito isto, é cuidar. Às vezes é escutar, outras vezes é dar a mão, outras vezes é ajudar, outras vezes é falar, mas é assim. E isto é estar em comunhão. E não somos, e podemos não ter, podemos ser cristãos, mas não ser todos católicos. E hoje encontrei-me aqui à porta ali da Gastro com um senhor, o Jean, por quem vamos rezar também aqui, que é evangélico. E já chegámos aqui a rezar também por duas pessoas, dois irmãos muçulmanos. Mas o que é este estar em comunhão? É cuidar, é ajudar, é amar. E isso nós somos chamados a fazer. E isto é a salvação, e por isso é bom estar aqui. Porque aqui, na Eucaristia, nós alimentamos a nossa relação com Deus. Alimentamos a nossa relação com Deus como? Primeiro, escutando a palavra de Deus, Deus que nos fala. Depois, a homilia. Olhem, não há padres que falem bem e padres que falem mal. Às vezes, este padre fala muito bem e o outro padre fala muito mal. Cada padre é uma pessoa. E uma pessoa tem uma história. E nenhum de nós é uma folha em branco. Nenhum de nós que estamos aqui nenhum de nós que estamos aqui é uma folha em branco. Cada um de nós tem uma história. E uma história que é feita de encontros, de desencontros, de situações mais fáceis, mais difíceis. E essa história é uma história que Deus vai construindo com cada um de nós. E essa história também marca a forma como nós lemos a palavra de Deus e escutamos a palavra de Deus. E por isso um padre, quando vai falar e quando prepara uma homilia e vai falar, e nós dizemos, ele falou, este padre fala muito bem, ou este padre não fala tão bem. Ou às vezes o mesmo padre num domingo diz, ele hoje falou muito bem, gostámos tanto. E no outro domingo diz, ele hoje falou muito, hoje não falou tão bem, hoje não gostei tanto, se calhar não se preparou bem, de certeza que ele veio para aqui sem se preparar. Não tem muito a ver com isso. Tem muito mais a ver com a história. E às vezes as leituras que escutamos, porque as leituras não foram escolhidas por nós, as leituras são escolhidas pela Igreja, e estas são as leituras do domingo 21º do tempo comum, que toda a Igreja as escuta. Às vezes as leituras falam muito diretamente à história também do padre. E por isso é mais fácil partilhar alguma coisa com aqueles que escutam. Outras vezes as leituras não falam tanto à vida do padre. E por isso torna-se depois mais difícil partilhar algo. Mas meus amigos, mas Deus também fala por aí. E por isso, vir à missa, escutamos Deus pela escuta da palavra de Deus, e depois na homilia o padre vai-nos ajudando a também entender um bocadinho mais a palavra. E depois alimentamos a nossa fé no corpo e no sangue, na entrega que Jesus faz da sua vida. E por isso no altar temos aqui a cruz, o símbolo da entrega de Jesus até ao fim, por cada um de nós, e isso é o alimento da nossa fé. E depois essa relação com Deus é alimentada na relação com os irmãos, como eu dizia ainda há pouco, dando a vida, dando a mão, ajudando, umas vezes escutando, outras vezes dizendo, falando, ajudando, o que seja. Mas isso é o amor de Deus a trabalhar em nós. E isto é o céu.
O céu não é uma realidade para depois. O céu começa aqui. E começa aqui quando? Quando vivemos assim. Mas não o vivemos de uma forma plena. Está bem, há de haver alguma diferença entre aqui e o céu. Lá será pleno, aqui vamos vivendo, unidos ao Senhor, mas começamos a viver aqui. E isto é que deve dar-nos força para continuar a caminhar. Porque olhem, é esta comunhão com Deus e é esta comunhão com os irmãos que depois dá força para entrar em relação. E dá força depois também, olha, para aqueles que vivem a sua condição de doença e que estão aqui a vivê-la no contexto do nosso hospital. Esta relação não é uma questão mágica. Não é Deus vem aqui e cura assim. Não, não é isso. Agora, se estamos em comunhão com Deus, se estamos em comunhão com os irmãos, há um ânimo, há uma força, porque estamos animados. E isso depois também vai ajudar a lutar contra esta condição de doença. E olhem, isto é a salvação, é estarmos em comunhão. Diz Jesus não fala de números, diz que esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E nós pensamos, ai caramba, então se calhar que sou boa pessoa para entrar pela porta estreita. Olhem, a porta é estreita porquê? Porque não podemos entrar, porque nós na nossa vida vamos acumulando muitas gorduras. Às vezes os políticos é que dizem, dos governos é que dizem que o Estado acumulou muitas gorduras e é preciso cortar nas gorduras. Agora também, Nosso Senhor, quando fala que a porta estreita, não diz que é difícil, não é uma questão de ser difícil. Estreita é a porta, é verdade. Difícil é o caminho, está bem. Mas a porta é estreita porquê? Porque Deus quer que entremos lá libertos de muitas coisas. Qual é que é a maior gordura que temos? A maior gordura que temos é o pecado. Isso é um caminho que nos vamos libertando. Simples, com calma, pouco a pouco. E o Senhor vai fazendo caminho com cada um de nós. E como é que nos libertamos do pecado? Amando. Amando. Amando até os inimigos. Escutando o Senhor. E isso pouco a pouco vai acontecendo. E isso, caros irmãos, vai nos libertando de muitas gorduras de pecado que vamos acumulando na nossa vida e que depois vamos entrando. Olhem, dizia o Evangelho que Jesus ia passando por cidades e aldeias. Passar pela cidade é interessante. Nós estamos aqui no contexto da cidade, estamos aqui a celebrar a missa, neste contexto do Hospital dos Capuchos, dentro da cidade de Lisboa, no centro da cidade de Lisboa. Olhem, a cidade é o contrário de tudo aquilo que... A cidade é o contrário de tudo, pelo menos nesta visão, é o contrário de tudo aquilo que é a salvação. Não é porque na cidade há mais crimes, não tem nada a ver com isso. Olhem, na cidade o anonimato é mais fácil. As primeiras redes sociais que se conheceram foram as aldeias. Eu sou de uma aldeia do Conselho das Caldas, de uma aldeia tão pequenita que nem sequer é freguesia. A minha aldeia, Os Carreiros, é da freguesia de Ados Francos, do Conselho das Caldas da Rainha. Portanto, a minha terra nem sequer é tão pequena que nem sequer tem possibilidade de ser elevada a sede de freguesia. É uma coisa assim pequenita. Agora moram para aí 50 pessoas lá. No meu tempo também não aumentou muito, nem diminuiu. O meu irmão mais velho é dos mais novos lá da aldeia. E mesmo assim tem 53 anos. Portanto, é assim, é a realidade. Mas aquilo é a primeira rede social que existiu. Porque quando acontecia alguma coisa, toda a gente sabia. Toda a gente sabia, aquilo sabe-se logo, aquilo é quase como pôr alguma coisa no Instagram ou no Facebook ou no Twitter, aquilo sabe-se tudo. Na cidade isso já não acontece. Porque se eu perguntar a cada um de vocês, ou se vocês me perguntarem a mim, se eu conheço todos os habitantes da cidade de Lisboa, vocês vão se rir e vão me dizer, padre, mas isso também é impossível, quer dizer, são milhares, quer dizer, está um bocadinho parvo, não? E estou um bocadinho parvo, mas é. Mas a questão não é essa, a questão é, a cidade é o lugar do anonimato. É o lugar contrário à salvação. E é bonito. Olha, é bonito olhar para a palavra de Deus. Aquela história do Caim e do Abel. O Caim matou o Abel.
Depois Deus perguntou: onde é que está o teu irmão? Ele: mas fizeste guarda do meu irmão, o que é que eu tenho a ver com isso? E depois diz que Deus lá disse o que tinha a dizer e continua o livro do Gênesis, isto é no capítulo 4. Continua o livro do Gênesis dizendo que o Caim conheceu uma mulher, teve um filho, e o que é que fez a seguir? É tão giro, porque diz lá, fundou uma cidade. Gênesis 4, versículo 17. Diz que o Caim fundou uma cidade. Não acham estranho? Porquê que o autor fundou uma cidade? Porque ali podia viver no anonimato. Numa cidade, podia viver no anonimato. Ou seja, podia viver onde ninguém o conhecia e ninguém sabia o que é que ele tinha feito. Deus, quando criou, o autor do livro do Gênesis, o que é que pôs? Uma coisa muito bonita, um jardim, uma coisa mais pequena, onde toda a gente se conhece. É giro. O Caim é uma cidade onde não se conhece. E o mais interessante, e aqui não é uma questão de ser interessante ou não ser interessante, é o mais bonito é que no final da Bíblia, lá no último capítulo do livro do Apocalipse, quase as últimas palavras da Bíblia, o que é que lá vem? Muito bonito. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus. E é verdade. Ou seja, toda a história da salvação para quê? Para construir uma outra cidade. Já diferente da cidade do Caim, onde ninguém se conhecia. E o que é que acontece nesta cidade? Já não é preciso a luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque a luz será o Cordeiro, é Jesus. E onde todos se vão conhecer, e onde todos se vão amar, e onde todos vão criar comunhão. E isto o que é? É a salvação. E olhem, tanto livro da Bíblia, 73 livros da Bíblia, só para chegar a isto. Para falar de um jardim e de uma cidade no Gênesis, para falar de uma cidade no final. Giro. Ou seja, tudo é isto. Ou seja, é a comunhão que Deus tem e quer construir com cada um de nós. E isto é a salvação. Não é outra coisa. É estarmos em comunhão. É fácil? Sabemos que não. Sabemos que é muito difícil. Mas olhem, é isto que Deus quer. E é isto que Deus tem para mim e para ti. Vivermos em comunhão, amar-nos uns aos outros. Às vezes há desencontros, às vezes há problemas, às vezes, seja o que for. Mas estamos em comunhão. E é isto, e este é o caminho, não é outro. E esta é a porta estreita. E este é o caminho que Deus tem para nós. E esta é também a forma de viver aqui. Onde, no nosso Santo António dos Capuchos, onde estamos todos no mesmo barco. Uns a viver a sua condição de doença, outros a cuidar, a trabalhar, o que seja, mas todos trabalhamos e todos caminhamos no mesmo sentido, que é na comunhão, no cuidar, no amor, construirmos esta nova cidade, que é a cidade de Deus, que não é outra coisa a não ser a salvação. Por isso, olhem, demos graças a Deus, não porque tudo está bem na nossa vida, mas demos graças a Deus por isto, porque Deus nos ama. Deus quer entrar em relação e em comunhão connosco. E aqui, neste contexto especial, que é o nosso hospital, o Senhor dá-nos a graça de, no meio de todos aqueles que vivem a sua condição de doença, mais difícil ou mais fácil, todos aqueles que nos acompanham ou que nos vão ver posteriormente, todos aqueles que aqui estamos na Eucaristia, que o Senhor nos dê a graça de continuarmos a construir esta comunhão que Ele nos tem, porque assim é a salvação e um dia lá entraremos pela porta estreita, na comunhão plena, na salvação plena, que é o céu.